Você já acordou no meio da madrugada com uma pressão no peito que não é dor, mas não é paz? Uma sensação de que algo enorme está prestes a acontecer, mas você ainda não consegue ver o que? Se isso ressoa em você, não feche esse vídeo. O que eu vou te revelar hoje vai mudar a forma como você enxerga tudo que viveu até agora. Eu preciso te dizer uma coisa direto ao ponto. O silêncio que você interpretou como rejeição divina não era rejeição, era preparo, e o tempo desse preparo acabou. Existe uma verdade que o céu está pronto para te entregar. Uma verdade que foi selada por um tempo, não para te punir, não porque você não merecia, mas porque havia um tempo determinado para ela ser revelada. E esse tempo é agora. Fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar 3 coisas que vão reorganizar completamente a sua compreensão sobre quem você é, por que você passou pelo que passou e o que está prestes a acontecer na sua vida. Se você chegou até aqui, não foi por acidente. Vamos começar com a coisa mais honesta que eu posso te dizer. Você tem carregado um peso que não é seu, um peso que tem nome, mas você talvez nunca tenha conseguido identificá-lo com clareza. Esse peso se chama narrativa falsa. Uma história sobre você mesmo que foi construída ao longo dos anos com os tijolos dos seus fracassos, das suas decepções, dos momentos em que você orou e o céu pareceu mudo. Pensa comigo. Você se lembra daquela vez em que esperou por uma resposta que não veio no tempo que você queria? Daquela situação em que você fez tudo certo, clamou, jejuou, buscou, e mesmo assim o resultado foi diferente do que você esperava? E em algum momento, lá no fundo, uma voz sussurrou: talvez você não seja suficiente, talvez Deus não esteja ouvindo você especificamente. Talvez existam pessoas mais qualificadas para receber essas bênçãos, essas revelações, essas respostas. Essa voz mentiu para você. E o problema não é que você ouviu essa voz. O problema é que em algum momento você assinou embaixo, você concordou. E a partir dali, sem perceber, você começou a viver encolhido. Começou a pedir permissão para entrar em portas que já estavam abertas para você. Começou a se autocensurar, a diminuir seus sonhos, a cortar as asas dos seus propósitos para caber em narrativas menores. Isso tem um nome na guerra espiritual. Chama-se estratégia de identidade falsa. O inimigo não precisa te destruir abertamente se conseguir te fazer esquecer quem você é. Um escolhido que não sabe que é escolhido é o alvo mais fácil que existe. Ele se mantém pequeno por vontade própria. Ele faz o trabalho do inimigo por conta própria, sem precisar de nenhuma força externa. E eu sei que isso pode soar pesado, mas presta atenção, porque agora vem a virada. Existe um versículo que a maioria das pessoas lê de passagem. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Mais explosivas das Escrituras. Deuteronômio 29, verso 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Lê de novo devagar. As coisas reveladas pertencem a você,
não pertencem aos pastores mais famosos, não pertencem aos profetas das redes sociais, não pertencem às pessoas que parecem ter a espiritualidade mais organizada, a vida mais arrumada, a fé mais inabalável. As coisas reveladas pertencem a você. São suas por decreto, não por mérito. Isso significa que as respostas que você tem buscado não estão sendo guardadas de você. Elas estão guardadas para você. Existe uma diferença abissal entre essas duas preposições. Quando algo é guardado de você, existe uma intenção de exclusão. Uma porta trancada com uma placa que diz: você não pode entrar. Mas quando algo é guardado para você, a dinâmica é completamente diferente. É como quando uma mãe guarda o presente do filho debaixo da cama semanas antes do aniversário. O presente já pertence à criança, já tem o nome dela, já foi escolhido pensando nela, só ainda não chegou o dia de entregar. O que você tem vivido não é rejeição, é a véspera do aniversário. E eu sei que a véspera cansa. Eu sei que esperar quando você está com sede é exaustivo, mas o que você precisa entender é que o que está guardado para você não diminuiu durante a espera, não murchou, não foi dado para outro. Ele está intacto, completo, com o seu nome escrito nele, aguardando o tempo determinado. E por que existe um tempo determinado? Porque Deus simplesmente não entregou tudo de uma vez. Essa é uma das perguntas mais honestas que um ser humano pode fazer, e ela merece uma resposta honesta. Pensa numa semente. Quando você planta uma semente no chão, ela passa por um processo que parece completamente contraditório com o que você quer. Você quer uma árvore, mas antes de virar árvore, a semente precisa morrer. Ela precisa se desfazer, perder a forma que a definia, se tornar irreconhecível. Se você desenterrasse essa semente no meio desse processo e a mostrasse para alguém, a pessoa diria: isso está morto, isso não vai dar em nada. Mas o agricultor sabe que o que parece morte é, na verdade, transformação. É o processo pelo qual a semente deixa de ser apenas uma semente para se tornar algo que pode gerar centenas de outras sementes. Agora me diz, quantas vezes na sua vida você passou por um processo que parecia morte? Uma perda, uma separação, um fracasso público, uma temporada de seca espiritual em que você não conseguia nem orar com convicção? E quantas vezes o que parecia ser o fim se tornou o início de algo que você jamais teria conseguido prever? O agricultor experiente não entra em pânico quando a semente desaparece, porque ele entende o processo. Deus é o agricultor mais experiente que existe. Ele não entrou em pânico nos seus momentos de crise. Ele não virou para os anjos e disse: esse eu vou ter que descartar, não está funcionando. Ele estava monitorando o processo. Ele sabia exatamente o que estava a acontecer dentro da terra escura da sua situação. E agora, o que foi plantado está pronto para emergir. Mas antes de continuar, eu preciso falar sobre algo que provavelmente ninguém te disse, da forma que vou te dizer agora. Você sabe aquele momento em que você quase desistiu? Aquela noite específica em que você olhou para o teto e pensou: não aguento mais, vou parar de pedir, vou parar de crer, vou parar de esperar? Aquele momento em que o silêncio do céu pareceu mais alto do que qualquer palavra que você já ouviu? Esse momento não foi sua derrota, foi sua consagração. Existe na Bíblia uma história que muita gente conhece, mas poucos entendem em profundidade. Jacó lutando com um anjo toda a noite. A madrugada toda em conflito, no limite, sem conseguir vencer, sem conseguir se soltar. E no momento em que o anjo tocou no quadril de Jacó e o machucou, quando Jacó estava no ponto mais vulnerável, mais fraco, mais próximo de desmoronar, foi exatamente ali que ele disse: não te soltarei se não me abençoares. E a bênção veio com uma coisa que Jacó não pediu: um novo nome, uma nova identidade. O teu momento de quase desisto foi o teu quadril sendo tocado. Não foi Deus te machucando por crueldade.
Foi o processo pelo qual a identidade antiga precisa ceder para que a verdadeira possa emergir. Você não foi fraco quando quase desistiu. Você estava sendo transformado num nível que sua mente consciente não conseguia processar. E a sua escolha de continuar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, essa escolha foi a sua mão na maçaneta da porta que está prestes a se abrir. Me diz nos comentários, você já teve um momento assim? Um momento em que quase desistiu, mas algo dentro de você não deixou? Eu quero saber por que esses testemunhos têm um poder imenso de encorajar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa agora. Agora vamos falar sobre a mentira mais cara que você já acreditou. A mentira de que você foi escolhido baseado no seu desempenho espiritual. Essa mentira é sofisticada porque ela soa humilde. Ela chega vestida de falsa modéstia e diz: quem sou eu para receber isso? Olha a minha história, olha meus erros, olha as temporadas em que eu nem quis saber de Deus. E essa narrativa parece até piedosa, mas na raiz dela existe uma heresia perigosa. A ideia de que a escolha divina depende da sua capacidade humana. Efésios 1, verso 4 é devastador nesse sentido. Ele diz que você foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes do seu primeiro erro. Antes da sua primeira dúvida. Antes da sua primeira temporada de frieza espiritual. Antes de qualquer coisa que você pudesse fazer para merecer ou para desqualificar esse chamado. Isso significa que o debate sobre se você é qualificado ou não chegou tarde demais. A decisão já foi tomada num tempo que precede a própria criação. Você não foi escolhido num concurso celestial, onde os candidatos apresentaram seus currículos espirituais e Deus selecionou os mais bem avaliados. Você foi escolhido por decreto soberano, por uma sabedoria que transcende qualquer sistema de mérito que a mente humana consegue conceber. E tem mais. A palavra usada no texto original grego para escolhidos é eklegomai, que carrega a ideia de seleção para um propósito específico. Não é uma escolha aleatória, é uma escolha cirúrgica, deliberada, com destino definido. Você não foi escolhido para decorar o cenário. Você foi escolhido para uma função que só você pode cumprir. Isso me leva ao próximo ponto. E esse é talvez o mais prático de todo esse vídeo. Se você foi escolhido antes da fundação do mundo para um propósito específico, então a vida que você está vivendo agora, com todas as suas complicações, pressões e aparentes contradições, está sendo orquestrada para equipar você para esse propósito. Cada dor que você não entendeu estava te ensinando uma linguagem que você vai precisar falar para alcançar pessoas que só você consegue alcançar. Pensa assim, o médico que passou por uma doença grave tem uma forma de falar com o paciente que o médico que só estudou no livro jamais vai conseguir replicar. Não porque o que ele estudou não serve, mas porque existe uma autoridade que só vem da experiência vivida. Existe uma credibilidade que emana de quem passou pelo vale e saiu do outro lado. Cada temporada que você atravessou, cada noite em que você orou no escuro sem resposta, cada momento em que você segurou a fé pelos dentes mesmo sem sentir nada, esse conjunto de experiências te deu uma autoridade espiritual que nenhuma escola, nenhum curso, nenhuma série de ensinamentos consegue te dar. Você foi treinado pelo próprio fogo, e o fogo não destrói o ouro, ele elimina as impurezas. O que sai do forno é mais puro, mais precioso, mais valioso do que o que entrou. O que você foi antes de entrar nessa temporada difícil era bom, mas o que você está se tornando do outro lado é extraordinário. E você segurou a fé com unhas e dentes mesmo sem sentir nada. Esse conjunto de experiências lhe deu uma autoridade espiritual que nenhuma escola, nenhum curso, nenhuma série de ensinamentos consegue lhe dar.
você foi treinado pelo próprio fogo. E o fogo não destrói o ouro. Ele elimina as impurezas. O que sai do forno é mais puro, mais precioso, mais valioso do que o que entrou. O que você foi antes de entrar nessa temporada difícil era bom, mas o que você está se tornando do outro lado é extraordinário. Agora preciso fazer uma pergunta que vai incomodar um pouco, e eu preciso que você seja honesto consigo mesmo. Quais acordos você fez com histórias que nunca foram verdadeiras? Não estou falando de acordos conscientes e deliberados. Estou falando daqueles acordos silenciosos que a gente faz quando para de questionar certas crenças sobre si mesmo. Quando a gente simplesmente aceita como verdade absoluta algo que foi dito por alguém que te machucou, por uma situação que te quebrou, por um fracasso que você interpretou como sentença definitiva. Na nossa cultura, temos uma coisa muito específica que preciso nomear aqui. Fomos criados com uma noção de humildade que às vezes se confunde com diminuição. Desde criança, muitos de nós ouvimos frases como "não se acha tanto", "quem você pensa que é, desce do salto". E essas frases, ditas por pessoas que às vezes nem tinham má intenção, foram tecendo uma narrativa de que ocupar o seu lugar de destino é arrogância. Mas eu te pergunto, existe algo mais arrogante do que desperdiçar o que Deus te deu? Existe algo mais presunçoso do que olhar para o propósito que o Criador inscreveu na sua vida e dizer: "Acho que você errou o endereço"? A verdadeira humildade não é se encolher, é se render ao tamanho que Deus determinou para você. E esse tamanho provavelmente é maior do que a versão que você tem apresentado ao mundo. Deixa eu te contar sobre um padrão que identifico repetidamente em pessoas que estão na véspera de uma grande revelação divina. Geralmente, as semanas e os meses que antecedem uma virada transformadora são marcados por uma intensificação de tudo que é desconfortável. A pressão aumenta, as perguntas ficam mais barulhentas, a sensação de estar num limiar, num entre-lugar, num nem aqui nem lá, fica quase insuportável. A maioria das pessoas interpreta essa intensificação como um sinal de que algo está dando errado, mas é exatamente o contrário. É o sinal de que algo está prestes a dar certo em uma escala que você ainda não consegue dimensionar. Pensa numa panela de pressão. O que acontece momentos antes de a pressão atingir o nível necessário para cozinhar o que está dentro? A tampa treme. O vapor tenta escapar por todos os lados. O barulho aumenta. Quem não conhece o processo poderia pensar que a panela está prestes a explodir. Mas quem entende sabe que esse é exatamente o momento em que o processo está funcionando perfeitamente. Você está na tampa tremendo agora? Então, o que está dentro de você está quase pronto. Preciso falar sobre algo específico que tem acontecido na vida de muitas pessoas acima dos 35 anos, que é exatamente o público que mais carrega esse peso que estamos descrevendo. Quem chegou aos 35, 40, 45 anos, com sonhos que ainda não se materializaram, enfrenta um tipo específico de tentação. A tentação de fazer as contas, de olhar para a idade, para o tempo que passou, para as oportunidades que pareceram escapar e concluir que o prazo expirou, que o trem passou e você ficou na plataforma. Essa é uma das armadilhas mais eficientes que o inimigo arma para pessoas maduras, porque ela usa dados reais para chegar a conclusões falsas. Os dados são verdadeiros. O tempo passou, as escolhas foram feitas, algumas portas fecharam. Isso é real. Mas a conclusão de que o melhor ficou para trás é uma mentira. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou para mudar tudo. Sara concebeu quando a biologia humana já havia declarado impossível. Moisés começou sua maior missão aos 80 anos.
Esses não são apenas personagens bíblicos para te encorajar com histórias bonitas. Eles são evidências de um padrão divino que vai na contramão da lógica humana sobre tempo e oportunidade. O Deus que você serve não está limitado pelo seu calendário biológico ou social. Ele não precisa de 30 anos de pista limpa para concretizar o que prometeu. Ele pode comprimir décadas em estações. Ele pode fazer em 1 ano o que a lógica humana diria que precisaria de 10. E, frequentemente, o nível de aceleração que ele aplica é proporcional ao tempo de espera. O que parecia atraso era acúmulo, era reservatório sendo preenchido. E quando ele abre o dique, a água não escorre, ela jorra. Mas agora eu preciso ser muito prático, porque espiritualidade sem aterramento não transforma vida, transforma a emoção temporária. O que você faz a partir de hoje com tudo que estamos conversando? Primeiro, você precisa revogar os acordos com as histórias falsas. Isso não é uma metáfora poética, é um ato concreto e deliberado. Significa que você para, hoje, e identifica as crenças sobre si mesmo que você nunca questionou, mas que têm governado suas decisões. Pode ser a crença de que pessoas como você não chegam a certos lugares. A crença de que você sempre sabota o que está dando certo. A crença de que Deus tem favoritos e você não está nessa lista. Identifica essas crenças, escreve elas no papel e então faz algo simples mas poderoso. Questiona a origem de cada uma delas. De onde veio essa crença? Quem disse isso por primeiro? Qual experiência cristalizou isso como verdade na sua mente? Na maioria dos casos, você vai descobrir que essas crenças têm um autor humano e uma data de criação. Elas não vieram do céu. Elas vieram de uma situação específica, de uma pessoa específica, de um momento específico e foram generalizadas como verdades universais sobre sua identidade. O que tem uma origem pode ser desconstruído. O que foi construído pode ser desfeito. Segundo, você precisa recuperar o vocabulário do seu destino. Presta atenção na linguagem que você usa para falar sobre si mesmo e sobre o seu futuro. Existe uma diferença enorme entre dizer "queria muito que isso acontecesse na minha vida" e dizer "isso está acontecendo na minha vida". Entre "não sei se sou capaz" e "estou sendo equipado para isso". As palavras não são neutras. Elas carregam criação ou destruição. Elas constroem realidades ou as corroem. Isso não é lei da atração. Isso é princípio bíblico. Provérbios diz que vida e morte estão no poder da língua. Paulo diz que chamamos as coisas que não são como se fossem. A linguagem é um instrumento de guerra espiritual e de construção de identidade. Terceiro, você precisa parar de esperar se sentir pronto para agir como quem é. Esse é o maior engano. A sensação de prontidão quase nunca precede a ação. Geralmente ela vem depois. Você age no que acredita que é. E a confirmação interna vem como resultado da ação, não como pré-requisito dela. Moisés não se sentiu pronto na sarça ardente. Ele deu uma lista completa de todas as razões pelas quais ele era a pessoa errada para o trabalho. Mas ele foi. E no processo de ir, ele descobriu que o que ele achava que era fraqueza era, na verdade, o palco perfeito para a glória divina se manifestar. Sua insegurança não te desqualifica. Ela simplesmente confirma que o que Deus quer fazer através de você é grande demais para caber na sua autossuficiência. Agora vamos falar sobre o que eu chamo de o peso do limiar. Existe um fenômeno espiritual e psicológico que acontece quando uma pessoa está na borda de uma transição significativa. O peso que você sente não é o peso do fracasso, é o peso da transformação. É o seu sistema interno sendo reconfigurado para comportar o que está vindo. Pensa num computador que está instalando uma atualização significativa.
Durante o processo, ele fica lento, às vezes trava, às vezes parece que está quebrando, mas não está quebrando, está sendo atualizado. E quando o processo termina, ele roda programas que antes eram impossíveis para ele. Você está em instalação agora, e eu sei que a instalação incomoda. Eu sei que o período de transição é o mais difícil, porque você já não é o que era, mas ainda não chegou no que está se tornando. Você está no meio, e o meio é desconfortável por definição, mas o desconforto do meio não é sinal de erro, é sinal de processo. E o processo tem um fim. Quero te falar agora sobre revelação. Porque o título desse vídeo faz uma promessa grande, que Deus está pronto para te revelar tudo. O que isso significa concretamente? Não significa que você vai acordar amanhã com uma visão sobrenatural que vai resolver todos os seus problemas de uma vez. Revelação divina raramente funciona assim. Ela é, na maioria das vezes, incremental. É uma luz que vai aumentando de intensidade. É um entendimento que se aprofunda progressivamente. A Escritura diz que a senda dos justos é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais até ser dia pleno. Não é um interruptor que liga do 0 para 100. É um amanhecer que vai iluminando gradualmente. Mas aqui está o que muda quando o tempo da revelação chega. A velocidade aumenta. O que antes demorava anos para ser compreendido começa a se clarificar em meses. O que se clareou em meses começa a se confirmar em semanas. Tem uma aceleração no processo de entendimento que é inconfundível. E o que essa revelação revela? Ela revela o fio condutor. Aquela linha invisível que conecta todos os pontos da sua história, inclusive os pontos dolorosos, inclusive os desvios, inclusive as temporadas que pareciam despropósito. De repente, você começa a ver que não havia desperdício, que a aparente aleatoriedade tinha uma direção, que os capítulos que você queria arrancar do livro da sua vida eram os que criavam o contexto sem o qual os capítulos seguintes não fariam sentido. Você vai olhar para trás e entender o que antes só gerava dor. E esse entendimento não vai apagar a dor, mas vai transformar o significado dela. A mesma experiência, vista por outro ângulo, deixa de ser apenas ferida e se torna credencial. Tem uma última coisa que preciso dizer antes de finalizar, e é a coisa mais importante de tudo que foi dito aqui. Revelação não é um destino, é um relacionamento. O objetivo de tudo que Deus está fazendo em você não é te dar informações, não é te dar um pacote de revelações para você abrir como presentes. O objetivo é te trazer para uma intimidade mais profunda com Ele. A revelação é o meio, o relacionamento é o fim. Isso significa que as respostas que você está esperando não vão chegar numa mensagem impessoal despachada do céu. Elas vão chegar no contexto de uma proximidade crescente com aquele que as tem. Você não vai receber as respostas e depois buscar o respondente. Você vai buscar o respondente e as respostas vão vir como fruto natural dessa busca. João 15 diz que ele nos chama de amigos porque nos revelou tudo o que ouviu do Pai. A revelação é um privilégio de amigos, de pessoas que cultivaram intimidade suficiente para suportar o peso do que vai ser revelado. E aqui está a boa notícia. Cada oração que você orou, mesmo quando parecia que ninguém estava ouvindo, estava construindo essa intimidade. Cada momento em que você buscou no escuro sem encontrar, você estava indo mais fundo no relacionamento. A busca em si, independente do que você encontrou ou não encontrou naquele momento, era o ato de construção. Você não está começando do zero. Você construiu algo real durante todo esse tempo de espera. E agora o que você construiu vai carregar o peso do que está vindo. Você chegou até aqui. E isso não é qualquer coisa.
A maioria das pessoas apenas consome conteúdo na superfície, pula de vídeo em vídeo, busca a próxima sensação rápida. Você permaneceu, você escutou. Isso por si só é um sinal claro que o que foi compartilhado aqui mexeu com algo verdadeiro dentro de seu coração. Eu quero deixar uma última imagem com você. Imagine uma porta específica com o seu nome escrito nela. Essa porta existe há mais tempo do que você consegue sequer lembrar. Ela sempre teve o seu nome, nunca foi destinada a qualquer outra pessoa. Do outro lado dessa porta está a história completa. O panorama inteiro para o qual você só recebeu pedaços até agora. O propósito sem nebulosidade. A identidade sem hesitação. A missão sem confusão. Você tem estado do lado de fora dessa porta, às vezes espiando pela fresta, às vezes com a cabeça encostada na madeira, cansado, sem saber mais se a porta era real ou se era apenas sua esperança criando algo onde parecia não haver nada. Mas a porta é real. Ela sempre foi. E o que essa mensagem está dizendo a você? O que o Espírito está confirmando dentro de você, enquanto você escuta isso, é que você não está apenas diante da porta agora. Sua mão está na maçaneta. O mecanismo está desbloqueado. Cada oração, cada lágrima, cada dia em que você se levantou mesmo sem vontade, cada vez que você recusou a narrativa de abandono e escolheu confiar mesmo sem compreender, foram ações que giraram a chave na fechadura. A revelação não chega de fora para dentro. Ela brota de dentro para fora. Ela já está em você. Ela sempre esteve. Está prestes a se manifestar com uma clareza que vai reordenar cada coisa em sua vida. Você não encontrou essa mensagem por... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.